Hoje nós falaremos sobre tipicidade subjetiva. O tipo subjetivo, ele tem duas formas de manifestação. E as duas estão previstas no artigo 18 do Código Penal. A primeira delas é o conceito de dolo, que está previsto no inciso 1 do artigo 18 do Código Penal. E, segundo a sua redação, age com dolo quem pratica o ato com conhecimento e vontade de realizar o tipo penal. Todavia, essa vontade ela não é um elemento necessário do conceito de dolo. Até porque, na verdade, o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, diz o seguinte, que pratica o dolo quem quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Dessa forma, nós temos, no conceito de dolo, somente um elemento que é necessário, que está sempre presente nos diferentes fenômenos que nós podemos classificar como dolosos, que é o conhecimento. A vontade, ela, muitas das vezes, ela é normativizada. E dentro dessa conceituação, 3 são os tipos de dolo existentes. Eles são o dolo direto de primeiro grau, o dolo direto de segundo grau e o dolo eventual. No dolo direto de primeiro grau, o agente tanto sabia o que estava acontecendo, tinha conhecimento do perigo, quanto queria o resultado que efetivamente ocorreu no fenômeno fático. É o exemplo do indivíduo que mira no outro e atira. Aqui, o indivíduo sabia do perigo e, sabendo do perigo, queria o objeto do perigo como o resultado que ocorresse. Já o dolo direto de segundo grau, ele também é um dolo com um conhecimento certo. Nele, o agente sabe que o resultado vai ocorrer como consequência necessária da sua conduta. Todavia, ele não necessariamente queria que o resultado ocorresse. O exemplo clássico que a doutrina dá é o exemplo do indivíduo que, buscando atingir um alvo que estava no avião, sabota esse avião e provoca a morte de todas as pessoas que estavam a bordo da aeronave. Aqui, o agente age com dolo direto de primeiro grau em relação ao seu alvo, porém com dolo direto de segundo grau com relação a todos os outros integrantes do avião, pois ele sabia que, para alcançar o seu objetivo, aquelas mortes eram necessárias. E, por fim, nós temos o dolo eventual. E aqui, ele é uma conjugação de 2 elementos. Um é o conhecimento do perigo de ocorrência do resultado previsto no tipo penal. O outro é uma certa posição do agente com relação ao fato que vai divergir com relação à teoria adotada pelo intérprete. Segundo doutrina dominante, teria o Código Penal aqui adotado a teoria da assunção aprovadora do risco, segundo a qual age com dolo eventual quem, com conhecimento da possibilidade de ocorrência do resultado, internamente aprova a possibilidade de ocorrê-lo. Ou seja, não tem certeza se vai ocorrer, mas se ocorrer, está tudo bem. Obviamente, existem outras formas de conceituar a dolo eventual. A jurisprudência, inclusive, não é tão certa, não é tão determinada, não é tão uniforme quanto aos requisitos para aplicação do dolo eventual. E nem o texto legal ele encerra a questão, de modo que o debate sobre qual teoria do dolo eventual deve ser adotada, ele permanece vivo. E dentro desse debate, nós temos aí o crescimento cada vez maior, recente, na doutrina brasileira, de teorias cognitivas do dolo. Segundo elas, o dolo, no seu aspecto vontade, ele é inteiramente normativizado. Não importa se o agente queria ou não praticar o ato com dolo, o que importa é se o agente conhecia a probabilidade
de o resultado ocorrer. E os demais critérios para a determinação da divisão entre dolo e culpa ficariam a cargo de critérios objetivos que vão se distinguir na medida em que as teorias existentes sobre dolo divergem. Todavia, não é só o dolo que é uma modalidade do tipo subjetivo no direito penal. A outra modalidade é a culpa, e que está prevista no inciso 2 do artigo 18 do Código Penal, que vai falar que existem 3 formas de culpa: a imprudência, a negligência e a imperícia. Na imprudência, nós temos aqui um agir culposo ativo, um descuido do agente de forma ativa. Ele age de forma descuidada, ele age de forma violadora do dever de cuidado, e assim ele pratica o ato culposo. Já na negligência, o agente ele deixa de fazer aquilo que deveria ter feito. Por exemplo, ele deixa de pisar no freio quando ele vê uma pessoa, ele prevê que uma pessoa está ali à frente a ponto de colidir com o veículo. E a última forma é a imperícia. E a imperícia nada mais é do que a culpa na sua forma técnica. É quando um indivíduo, praticando uma certa profissão, ele age contrariamente aos padrões, às normas que regem essa profissão. E, advindo desse erro, ocorre o resultado previsto no tipo penal. Portanto, a culpa ela só se manifesta quando no tipo penal estiver expressamente constando que a modalidade prevista ela é culposa, ou seja, quando a redação fala que o ato praticado pelo indivíduo se faz de forma culposa. Caso contrário, presume-se que só se pune a título de dolo. Hoje nós falaremos sobre antijuridicidade. A antijuridicidade ela é o segundo nível do conceito analítico de delito e ela encerra o que nós chamamos de injusto penal. Enquanto que a tipicidade ela descreve o ato criminoso, ou seja, o ato que o legislador busca combater, prevenir, a antijuridicidade, ela, na verdade, ela vem para trazer elementos que, na verdade, desculpem o ato previsto no tipo penal. Ou seja, por exemplo, o artigo 121, ele determina que matar alguém é crime, com pena prevista entre 6 e 20 anos de reclusão, segundo o seu caput. Todavia, o artigo 23 do Código Penal, ele prevê as hipóteses de exclusão da antijuridicidade, de modo que esse ato de matar, previsto no artigo 121, por exemplo, ele nem sempre vai ser punível pelo direito penal. Isso porque existem 3 formas legais e uma supralegal de exclusão da antijuridicidade. Ou seja, causas de justificação da conduta que, prima facie, seria criminosa. Segundo o artigo 23, a primeira delas seria o estado de necessidade. A segunda, a legítima defesa. E a terceira, o regular exercício de direito ou o estrito cumprimento do dever legal. Tendo também uma causa supralegal de justificação, que seria o consentimento do ofendido. O estado de necessidade, o primeiro dos previstos no artigo 23 do Código Penal e que tem regulação no artigo 24 do Código Penal, ele parte de uma certa ideia de solidariedade. Ou seja, a pessoa que vai ter o seu bem ou direito sacrificado, ela tem esse bem sacrificado sob justificativa de que ele está sendo sacrificado por uma causa maior. E,
para que essa ideia do estado de necessidade ela se concretize, segundo o artigo 24, existem alguns elementos que são necessários para que isso ocorra. Nós temos que ter, por exemplo, a atualidade do perigo. Ou seja, o estado de necessidade só se aplica caso o perigo seja atual. Por exemplo, um indivíduo está se afogando e eu preciso subtrair a boia de uma outra pessoa para salvar esse indivíduo. Mas vejam, o perigo é atual, o indivíduo já está se afogando. O estado de necessidade, ele não se aplica conforme o exemplo anterior se deu, somente com relação aos bens do próprio agente, mas também aos bens de outros, de terceiros. Ou seja, vamos voltar ao nosso exemplo da boia, o indivíduo que age em estado de necessidade age em favor de terceiro. Além disso, o estado de necessidade, ele exige uma ponderação de bens. Ou seja, não se justifica sacrificar, por exemplo, uma vida em nome de um bem material, uma propriedade. Por quê? Porque dentro dessa ponderação de bens, dentro desse exame de proporcionalidade, a balança pende a favor sempre da vida. Dessa forma, o estado de necessidade, ele exige para a sua justificação que o bem salvo seja de valor superior ao bem sacrificado. Todavia, o parágrafo 2º do artigo 24 do Código Penal, ele prevê uma diminuição de pena quando nessa ponderação o bem sacrificado era mais valioso que o bem salvo. Ou seja, continua punível, porém, com uma pena diminuída. Já a legítima defesa, ela parte da ideia de defesa do direito subjetivo, defesa do direito do indivíduo que está sendo agredido ou na iminência de ser agredido pelo indivíduo que vai ter o seu bem ou direito sacrificado. E essa ideia de defesa, ela pode se dar tanto com relação a direito próprio, quanto com relação a direito de outrem. A legítima defesa, portanto, ela não tem a mesma limitação que tem o estado de necessidade na questão da ponderação de bens. Isso significa que, se necessário, a legítima defesa ela pode sim ser feita para salvar um bem que teria, a prima facie, um valor abaixo do bem sacrificado. Mas isso somente se justifica porque o bem sacrificado é o bem do ofensor, o bem do agressor. E se o agressor valorizasse tão bem assim o seu direito, ele não atacaria o defendente. Essa é basicamente a ideia por trás da não ponderação de bens na legítima defesa. Todavia, essa não ponderação, ela é questionada. Ela tem os seus críticos. Mas não se engane, não é porque não há ponderação que a lei permite que se haja ao bel prazer na situação de legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal, que regula a legítima defesa, ele diz que tem que ser uso moderado dos meios necessários para a salvaguarda do bem do defendente. Todavia, fica difícil, no caso concreto, de determinar quando os meios não eram necessários, quando a pessoa tinha condição de agir de forma diversa, de modo que essa parte da legítima defesa ela fica muito a cargo do intérprete e é objeto de muito debate. O inciso 3 do artigo 23, que é o que falta das causas legais de justificação, ele fala do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Por exemplo, o estrito cumprimento do dever legal, quando o policial ele vai executar
um mandado judicial e, para isso, invade a casa de alguém. Ele age assim por dever. Ele tem o dever de obediência à ordem judicial e tem que, se necessário, invadir a casa do indivíduo, se no mandado estiver contido isso e se, obviamente, for a hipótese de possibilidade de adentrar no domicílio. Já o exercício regular de direito, ele pode se manifestar de diferentes formas. E ele é uma cláusula um tanto quanto aberta. Por exemplo, disse que qualquer ato esportivo que resulte em lesões corporais seriam lesões justificadas por exercício regular do direito. E a última das causas de justificação, que é uma causa, na verdade, supralegal, ou seja, ela não está prevista no Código Penal, é o consentimento do ofendido. E, naturalmente, por ser uma causa supralegal, muitas das vezes os tribunais, caso a caso, escolhem ou entendem que não se deve aplicar. Porém, muitas das vezes se aplica, o que, confesso, entendo que dá um pouco de insegurança jurídica sobre a matéria. Mas o consentimento, como o nome diz, a ideia é que quando o agente pratica um tipo penal, o verbo previsto no tipo penal, porém, com o consentimento da pessoa lesionada, haveria aqui uma causa de justificação. Vale observar, por fim, que tanto essas duas últimas hipóteses, o consentimento do ofendido e as hipóteses do inciso 3 do artigo 23, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, segundo a doutrina moderna, seriam mais bem colocadas na tipicidade. Mas o nosso código e a nossa tradição jurídica ainda as incluem como causas de exclusão da antijuridicidade. Porém, eu me pergunto se o artigo 23 é tão taxativo assim para afirmar que tudo que está ali contido estaria na antijuridicidade. Porque ele só fala, na verdade, que não se pune as condutas praticadas naquelas condições dos incisos. Portanto, o debate está aberto. Se a hipótese do inciso 3, as hipóteses do inciso 3 e se a causa supralegal de justificação do consentimento, elas estão mais bem alocadas no exame da antijuridicidade ou no exame da tipicidade. Hoje falaremos de erro no direito penal. O tema do erro, ele tem dois pontos que são fundamentais e objeto da principal controvérsia sobre o tema. Esses pontos são o erro de tipo e o erro de proibição, previstos nos artigos 20 e 21 do Código Penal. O erro de tipo, como o nome diz, é um erro sobre as elementares descritas no tipo legal, na descrição da conduta. É quando o agente pratica aquela conduta, porém, a pratica sem conhecimento ou com conhecimento viciado acerca de elementares do tipo legal de crime. Um exemplo fundamental e muito corriqueiro nos manuais é o exemplo do indivíduo que está caçando, vê um arbusto se movimentando, acha que é um animal prestes a atacar e atira. Quando vai ver, na verdade, era um outro caçador que estava à espreita fazendo a sua caça paralela. Portanto, aqui, neste exemplo, haveria um erro sobre elementar alguém do artigo 121 do Código Penal, que diz simplesmente matar alguém na sua redação. O alguém aqui, evidentemente, é uma pessoa humana, porque o artigo 21 do Código Penal, que regula o homicídio, é um crime contra a vida humana. Dessa forma, o agente deste exemplo, ele vai responder a título de culpa, se o erro for considerado evitável ou inexcusável, ou não será punido por atipicidade da conduta
se o erro for inevitável ou excusável. Já o erro de proibição não é um erro sobre as elementares do tipo penal, mas um erro sobre a valoração da legalidade da conduta do agente. Ou seja, o agente até tem conhecimento sobre todas as elementares do tipo penal, porém, ele acha que está agindo encoberto sob alguma causa de justificação e, assim, ele pratica o tipo penal. Veja que o erro de proibição ele tem um tratamento jurídico um tanto quanto diverso do erro de tipo. Em primeiro lugar, ele, se é evitável ou inexcusável, ele somente gera diminuição de pena, mas não tem efeitos sobre o tipo de injusto. Enquanto que, se inevitável ou excusável, ele exclui somente a culpabilidade do agente. Ou seja, o ato permanece sendo típico e antijurídico. Mas até aqui eu fiquei no âmbito das definições gerais sobre as categorias. O objeto mesmo da controvérsia, que se deu muito calorosamente no meio do século passado, é sobre o tratamento das que hoje a gente chama de discriminantes putativas, e estão ali previstas no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal. Aqui, nós temos um debate sobre se o tratamento deve ser como erro de tipo ou como erro de proibição. Aqui, venceu a chamada teoria limitada da culpabilidade, que vai dizer o seguinte, que nem toda valoração errônea será erro de proibição, mas alguns tipos de valoração errônea, eles serão erro de tipo. E que tipos são esses de valoração que ensejam esse tratamento diferenciado? Aqui é quando a valoração se dá por erro de fato, como uma evidente herança da categoria erro de fato do direito romano. Então, por exemplo, quando o agente ele verifica que tem uma outra pessoa na rua, vindo em sua direção, e ele entende que essa pessoa virá para assaltá-lo e ele se antecipa e atira nessa pessoa, ele aqui age achando que está em legítima defesa. Ele sabe que está praticando um ato que gera o perigo de matar, sabe que é contra uma pessoa humana, ou seja, estão ali as elementares do tipo penal do artigo 121, porém, por uma questão de fato, ele acha que está cobertado pela legítima defesa. E quando a questão é de fato, como aqui o tratamento será igual ao do erro de tipo, ou seja, se o erro for evitável ou inexcusável, ele ensejará a responsabilidade de tipo culposo se modalidade culposa existir. É o que a doutrina chama de culpa imprópria. E se o erro for inevitável ou excusável, nós excluímos a tipicidade da conduta. Vale lembrar algumas outras observações sobre o diploma do erro, como, por exemplo, a questão do erro provocado por terceiro. É o que a doutrina do concurso de pessoas vai chamar de autoria imediata. Ou seja, o terceiro que provoca o erro no agente, que é o erro fundamental para o agente praticar o fato, responde também ao fato. Além disso, eu gostaria de falar também do erro sobre a pessoa. Aqui é fundamental entender que o erro sobre a pessoa, ele não isenta de pena, ele não exclui a tipicidade. Porém, o agente responderá pelo delito com relação, e essa valoração será feita com base na pessoa que ele queria matar, ou seja, supõe-se juridicamente que ele agiu contra a pessoa que ele achava ter agido. Então, por exemplo, se o indivíduo ele acha que está matando o estuprador da sua filha,
mas na verdade mata uma outra pessoa, aqui o fato será valorado pelo intérprete como se ele tivesse matado o estuprador da sua filha. E aí, a depender do posicionamento, aqui nós temos aqui a proteção de um valor moral relevante e estaria ele acobertado ali pelo privilégio do parágrafo 1º do artigo 121, que diminui a pena consideravelmente. Portanto, no erro sobre a pessoa, o agente responde como se ele tivesse praticado o tipo contra a pessoa que ele visava praticar.